Em ano de eleição, continua no Congresso debate sobre o semipresidencialismo. A bandeira de Arthur Lira na Câmara, o modelo de governo é considerado golpe e fonte de instabilidade política pelos pré-candidatos ao Palácio do Planalto. Para falar mais sobre esse assunto, nós convidamos agora o deputado federal Samuel Moreira, do PSDB de São Paulo. Muito bem-vindo, deputado. Obrigada por aceitar nosso convite neste domingo de manhã. Eu que agradeço. Bom dia a vocês, bom dia a todos que estão nos assistindo. Deputado, vamos começar entendendo um pouquinho o que é o semipresidencialismo, quantos tipos existem e que países adotam esse sistema, para a gente entender um pouquinho melhor. Olha, hoje já existem mais de 50 países. Para que a gente tenha uma ideia, a própria França, que está tendo eleição agora, o modelo é semipresidencialista, Portugal também semipresidencialista, outros países também. A vantagem do semipresidencialismo é que ele preserva a tradição do presidencialismo, de eleger seu presidente. Então, o voto continua direto, continua tudo como já é hoje. Elege-se o seu presidente com o voto direto. E permite ao presidente, delega ao presidente, dá esta prerrogativa ao presidente indicar um primeiro-ministro. Esse primeiro-ministro que irá executar um plano de governo. Todo presidente da República se elege com um plano de governo, com um programa de governo. Então, ele indicará um primeiro-ministro que deverá ser aprovado pela maioria da Câmara. Evidentemente que esta maioria da Câmara e do Senado, ela se compromete, quando aprova um primeiro-ministro, a executar aquele plano de governo. Esta é a vantagem, porque você reúne também qualidades do sistema parlamentarista. No parlamentarismo, são os parlamentares que indicam e escolhem o primeiro-ministro que vai governar. No semipresidencialismo, não. Quem indica é o presidente da República, mas tem que ter o aval desta maioria do Congresso. E esta maioria que vai governar junto com o presidente. Ou seja, nós saberemos quem é essa maioria, quer dizer, quem são os deputados, quem são os partidos desta maioria, porque eles votaram naquele primeiro-ministro que o presidente indicou. Esta composição é muito importante pelo seguinte: hoje você no Brasil elege um presidente com um programa de governo e elege deputados e senadores com outras propostas, com outras prioridades, como emendas parlamentares. Às vezes são parlamentares eleitos por corporações que estão ali para defender benefícios daquelas corporações, e nem sempre essas prioridades dos deputados estão alinhadas com a necessidade da execução de um plano de governo que controle a inflação, que gere mais emprego, que diminua gasto público, que façam reformas. Então, esse equilíbrio é muito importante. O que acontece no Brasil hoje é uma dissociação total. Vejam o que acontece com o orçamento no Brasil. O orçamento no Brasil hoje foi totalmente capturado pelos parlamentares, né? Você está vendo lá o quanto de 2015 para cá aumentaram, por exemplo, os gastos no orçamento com emendas parlamentares, fundo eleitoral, fundo partidário. Os interesses dos deputados e dos partidos são outros, que não são aqueles do programa de governo estabelecido pelo presidente. E eu não estou nem dizendo se é legítimo ou não. Eu só estou dizendo que cada um ali está cuidando de fazer a sua atribuição, levar recursos para suas bases, e nem sempre o orçamento da República permite esse tipo. E alguém tem que defender junto com o presidente, claramente, perante o povo, este programa de governo. Então, o deputado, quando ele assume essa associação com o presidente da República na escolha de um ministro, de um primeiro-ministro, ele assume perante o povo. O povo vai saber quem é o deputado que escolheu aquele primeiro-ministro junto com o presidente. Aliás, hoje, isso já acontece, mas não é claro, não é transparente, né? Porque hoje os ministros são indicados, e muitos pelos deputados e pelos partidos. Os ministros que estão lá, muitos deles são alinhados a partidos, indicados por partidos, por deputados, só que ninguém sabe quem são, porque ninguém pôs o dedo ali para escolher, por exemplo, o Ciro Nogueira. Eu não estou fazendo juízo de valor, mas, por exemplo, o presidente da República indica o Ciro Nogueira. Eles fazem as composições, mas ninguém sabe quais são os deputados que participam disso, que participam da composição de governo. Então, a gente precisa criar essa corresponsabilidade. Não é dar força ao Congresso, porque o Congresso já tem força. É dar corresponsabilidade, dar responsabilidade ao Congresso. Samuel, William Travassos falando, muito bom dia. Nós estamos no ano eleitoral. Isso não é um tipo de palanque? E eu pergunto ao senhor,
quem deveria decidir sobre o semipresidencialismo não seria a sociedade, o Brasil? Nós já não discutimos isso no passado? William, nada impede da sociedade participar deste debate e até desta decisão. Nós precisaríamos incluir na Constituição uma emenda constitucional que estabeleça um plebiscito, por exemplo, um referendo. Mas isso já não foi feito, Samuel? Não, porque foi há 30 anos atrás. E há 30 anos atrás, como é que ocorreu o plebiscito? Houve uma previsão constitucional na Constituição de 88. Em 88 tinha lá um artigo, tem lá um artigo que estabelecia que há 5 anos a partir da promulgação da Constituição de 88, haveria um plebiscito para decidir sobre presidencialismo e parlamentarismo. Primeiro, tem que ter previsão constitucional. Então, nós precisamos colocar na Constituição a previsão de um plebiscito. Isso faz 30 anos. Agora, ainda assim, não há obrigatoriedade. Porém, pode ser que seja necessário se fazer essa consulta. Essa é uma decisão que os deputados terão que tomar e, ao tomar, prever na Constituição, colocar na Constituição. Sistema de governo, William, não é uma cláusula pétrea. Não é algo que você não possa mexer nunca. Sistema de governo, se é o parlamentarismo, se é o presidencialismo, se é o semipresidencialismo, são os 3 sistemas. Inclusive, é preciso deixar muito claro, né, que o semipresidencialismo não é parlamentarismo. Né? No semipresidencialismo, você elege diretamente um presidente. E esse presidente da República é quem indica o primeiro-ministro, não é como no parlamentarismo. No parlamentarismo, são os deputados que indicam o primeiro-ministro, indicam, aprovam, constroem maioria, né? E o povo não vota, vota apenas o deputado. Nessa situação do semipresidencialismo, você vota no presidente da República. E o presidente da República indica o primeiro-ministro. Então, não foi debatido até hoje o semipresidencialismo. O semipresidencialismo não foi fruto de um plebiscito, não foi fruto de um referendo. Então, nós precisaríamos, evidentemente, estabelecer isso na Constituição, e isso não está descartado. E nós, William, tivemos uma prudência grande de debater com os líderes e com o próprio Arthur Lira. Nós fizemos esse debate e alteramos a minha proposta original, a nossa PEC, para prever a implantação do semipresidencialismo a partir de 2030, a partir das eleições de 2030. Veja, hoje os candidatos que estão aí podem ser eleitos no sistema presidencialista, governar no sistema presidencialista, podem se reeleger mais um mandato no sistema presidencialista, e aí, após o seu mandato, sim, a previsão de início de um novo sistema que melhoraria a nossa governança. Isso é que é importante. Nós não podemos viver a vida inteira nesse sistema. Nós não estamos condenados a viver a vida inteira no sistema presidencialista, que é um sistema que vem desde a proclamação da República, desde 1889, e que já provou que é uma fábrica de crises. Veja o que nós estamos vivendo hoje. Sempre nós estamos ali atravessando muito perto do limite, né? Do limite de um estresse social, do estresse político. E quantos nós já vivemos? Nós já tivemos presidente que se suicidou, nós já tivemos presidente que renunciou, nós já tivemos presidente sob regime de ditadura e tivemos ditadores no Brasil, nós já tivemos regime militar por vários anos, né, onde você não escolhia o presidente da República, com presidentes sem voto, né, sem ser eleitos pelo povo por muitos anos. E impeachment, nós já tivemos 2 impeachments recentemente, né, agora o nosso período mais democrático, tivemos 2 impeachments, e o impeachment é muito traumático, e os pedidos de impeachment estão aumentando. Aumentando. Veja, Samuel, que o Fernando Henrique... O que o senhor está me dizendo que o semipresidencialismo vai trazer estabilidade política para o país. Essa é a proposta. Essa é a proposta, porque você tem um presidente eleito, e se você tiver uma crise, você troca o primeiro-ministro. O primeiro-ministro é quem responde pelo plano de governo, ele que executará o programa de governo, ele será o responsável administrativamente, juridicamente, por executar um programa de governo. A parte administrativa e jurídica, quem responderá ao primeiro-ministro e não o presidente da República. E o presidente da República não vai poder se eximir, ao mesmo tempo, da responsabilidade, porque foi ele que indicou o primeiro-ministro. Veja que ele é quem indica o primeiro-ministro. Então você resolve crises rapidamente. O primeiro-ministro você troca em 48 horas. Vejam que os países mais desenvolvidos adotam sempre um pouco esse sistema
de rapidez na troca de governo, né? O Brasil não. Nós ficamos assistindo escândalos, mudanças. Olha, Mas isso é só uma transferência de poder e dizer quem vai mandar, né? Ou não? Não, você compartilha, monta um equilíbrio. Eu divido o poder. Você divide as responsabilidades. Poder continua tendo, porque você que indica o primeiro-ministro, né? Agora, você compartilha a responsabilidade, porque não é possível um parlamento cada vez mais distante da responsabilidade de governar, cada vez mais capturando o orçamento, cada vez mais tirando nacos e pedaços grandes do orçamento, né? Sem a responsabilidade de governar. E só há uma forma, é você comprometendo ele com a execução do governo. Portanto, ele tem que ser sócio do governo. Não pode mais, por exemplo, uma parte do Congresso ficar só com o bônus de governar. E o ônus de governar? E as reformas, e as medidas, às vezes, mais necessárias, que nem sempre são tão populares. E aí, o deputado simplesmente se afasta, ele não tem responsabilidade sobre isso, ninguém sabe quem é o deputado que tem a responsabilidade de governar, quem é essa maioria? Então, isso fortalece o governo de um presidente da República, podendo o presidente da República indicar outro primeiro-ministro, caso aquele. Como ele troca de ministros hoje, vejam que nós temos recordes agora no próprio governo Bolsonaro. O Bolsonaro já trocou 28 ministros, 28 só na educação, nós já estamos no 5º ministro, né? Vejam como é dinâmico. E o presidencialismo é um poder monocrático. O Brasil tem 213 milhões de habitantes. Na América do Sul não há nada parecido. A Colômbia, que tem 50 milhões de habitantes, é o segundo país maior na América do Sul. O Brasil é gigante e um sistema todo na mão de uma pessoa só que responde por tudo. Né? Num país desse tamanho, com órgãos do governo federal em todos os estados, indicações de deputados, de políticos, e ele responde de maneira monocrática a tudo. Só o presidente responde, até por segundo escalão. Ele tem que responder por tudo hoje. O sistema é presidencialista. Então, ele responde por todos os escândalos, inclusive de segundo escalão. Então, é um sistema frágil, que é preciso que seja melhor compartilhado, de maneira mais transparente perante o povo. E, William, eu queria só registrar o seguinte: nós precisamos melhorar nossa governança. A nossa governança é essa, desse sistema que tem há 133 anos. Um sistema que não sofreu melhorias, né? Que não pôde ser melhorado até agora. E os plebiscitos que ocorreram foram previstos na Constituição. Em 63, teve uma previsão constitucional de plebiscito. Né? Em 93, teve uma previsão constitucional também de plebiscito. Nada impede que a gente coloque uma previsão constitucional de um plebiscito. Mas para se ter um plebiscito, é preciso ter uma ideia, para as pessoas dizerem se concordam ou não. Né? E nós colocamos uma ideia em 2020. Esta minha PEC, ela foi autenticada em agosto de 2020. O presidente da Câmara ainda era Rodrigo Maia. Quer dizer, o próprio candidato aí na frente nas pesquisas, favorito, não podia nem ser candidato. Então, nós não queremos fulanizar. E nós queremos debater pelo seguinte: se você não debate porque é eleição, depois você não debate porque tem um presidente eleito. Depois você não debate porque tem nova eleição. Depois você não debate nunca. Né? E por que não debater a governança? Deputado, muito obrigada, então, pela sua participação hoje aqui no Jornal da Manhã. Nós falamos com o deputado federal Samuel Moreira, do PSDB de São Paulo. Agradeço a sua gentileza de participar aqui da entrevista. Muito obrigada. Boa Páscoa, Samuel. Eu que agradeço. Feliz Páscoa para vocês e para todos que estão nos assistindo. Muito obrigado.